gira o sentido, o entorno do que nós vamos fazer depois do culto. Tem uma criança para ser apresentada e com isso, daqui uns 15 minutos, 20 minutos para trás, nós vamos terminar. É o capítulo 2, versículo 25 e 26. Vocês vão ler o verso 26 do capítulo 2. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Isso, podeis assentar. Amém. Os filhotes dos judeus, segundo os cônjuges, eu nunca tive lá. Então parece até então que ainda em criança eles aprendem a história da sua nação. A história de Israel. Quando você lê no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, tem toda a Bíblia, eles querendo sacrificar Estevão, como era filho de pessoas evangélicas, Estevão começou para aprovar que ele era da descendência, ele agora começa a contar a história, o sermão e a história do povo dos hebreus. E agora a igreja aqui na terra, eu lutei muito esses dias para me ver se eu consegui uma Bíblia, que chama Bíblia do Jubileu, que tem a história da igreja para me dar para o Ricardo. Ricardo tá aí, hoje você vai levar essa Bíblia, viu? A Bíblia do Jubileu, ela tem a história da igreja no Brasil. Ela conta a história de como começou, como preservou e como está ela nos dias de hoje. E, irmãos, o povo de Israel tinha uma promessa. E aqui nós vimos a história de um sacerdote chamado Simeão. E ele exercia o ministério antes que Jesus nascesse. E ele tinha uma promessa da parte de Deus que os olhos dele não fechariam antes que ele visse o Cristo. E o desejo de quem casa é ter o primeiro filho. Esse menino aqui demorou 3 anos para ele nascer, mas foi uma luta. Não nascia de jeito nenhum, né? Quase foi preciso fazer voto. Mas um dia, Deus nos deu. Deus me deu 3 filhos, que é uma riqueza para mim. E assim Simeão e Ana, o ardente desejo do povo naquela época, irmão, é que se Cristo não viesse e não cumprisse o seu ministério, o mundo estava perdido. Porque outro não poderia resolver o problema. Então, a ansiedade da igreja naquela época levou a um sacerdote Simeão, que tinha uma ansiedade mais do que todo mundo, para ver o fim ou o início daquela história. E um dia Deus revela para ele dizendo: olha, os seus olhos não vai para a sepultura antes que você veja o menino, que é o Salvador do mundo. E eles trabalhavam, exerciam 30 dias, por exemplo, como se fosse assim, de 30 em 30 dias, fosse um caso de hoje, trocando de pastor. Eles exerciam 30, outro, e os 12 meses faziam um percurso de 12 sacerdotes durante o ano. Cada um trabalhava um mês, né? Então coube que no mês que Simeão tinha aquela promessa, ele estava exercendo o seu ministério.
E quando ele está aí no templo, né, esperando o povo chegar para começar a função do trabalho dele, sabe o que acontece? Entra José e Maria na porta do templo com a criança nos braços. Amém, Jesus, graças a Deus. E quando José e Maria entram no templo com Jesus nos braços, que tinha nascido 8 dias atrás, então o Espírito Santo agora mostra para José que naquela noite estava cumprindo o seu árduo desejo de conhecer o Salvador. Ele ficou tão emocionado que quando ele pegou a criança aqui nos seus braços para apresentar ela a Deus, uma das primeiras coisas que ele falou foi o seguinte: ó Deus, pronto eu estou, ou leva a mim para a sepultura, porque os meus olhos viram o Salvador do mundo. Então ele tinha uma ansiedade para que isso chegasse. Mas nós, irmãos, temos de graça hoje, né, uma oportunidade melhor do que Simeão, que às vezes pensava que ia para a sepultura sem alcançar ter visto o Salvador do mundo. Então, nessas alturas, a Bíblia diz que eles festejando, né, a presença do menino Jesus, como nesta noite nós estamos aqui, nestas mesmas atitudes. Então alguém que ali está, você sabe que quando a gente fica enfesado demais, você sabe que é dificilmente conseguir fazer uma pessoa muito enfesada calar a boca. Ele não cala fácil. Mas quando ele está alegre também, não é fácil fazer uma pessoa muito alegre ficar calado. E a alegria era tanta com a presença de Jesus naquele culto, que o pessoal, cada um começou a prestar os seus louvores em razão de estar recebendo naquela noite a pessoa de Jesus. E sabe o que acontece? José e Maria, que eram os pais de Jesus, ficaram do lado. O verso de número 33 diz que José e Maria ficou de lado observando Simeão com a criança nos braços e naquela alegria extrema. É como a pessoa quando ele aceita Jesus e aceita de coração, né? Eu quando aceitei Jesus há 35 anos atrás, eu pensei que eu ia ficar doido. Eu senti uma alegria tremenda que eu não conseguia dormir, não tinha sono para dormir, eu deitava, dava vontade de ficar em pé, eu ia comer, era aquela alegria tremenda. Enquanto eu não falei de tudo isso para a minha família toda, eu não calei a minha boca, né? Pregando para minha mãe, ela não gostava, meus irmãos não gostavam, a minha família não gostava, mas nada pôde fazer calar, enquanto o Evangelho não foi anunciado. Amém. Então houve um verdadeiro culto, com muita alegria nesta noite, com a presença de Jesus sendo apresentado naquela noite a todos que ali estavam. As crianças querem saber de uma coisa, que para Jesus escapar com vida, sabe quantas crianças morreram? Quase 2.000 crianças foram mortas. Herodes, quando ficou sabendo que Jesus tinha nascido e que ele foi iludido pelos magos, os magos desviou o projeto dele porque ele queria matar Jesus. E após dos 8 dias que ele foi apresentado no templo, sabe para onde que ele teve que ir? Os pais tiveram que ir para o Egito, terra que não convinha os seus pais, mas para salvar a vida. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Herodes, que era o governo daquela época, ficou tão enfesado, né, de ter sido iludido e não teve o privilégio de matar Jesus antes dos 8 dias. Ele passou um edito em todo o seu país para juntar todas as crianças de 2 anos para baixo e fazer uma reunião. E os soldados, na vista dos pais, das mães,
pegavam as crianças pelo braço e tivesse possibilidade de jogar elas para essas crianças, passa por perigo. A gente vê muitas histórias de livramento que Deus faz quando as crianças são tementes a Deus, porque Deus tem projeto não só na vida de Jesus, de Estevão e de outros mais que já foram falados, mas até mesmo na vida das crianças que aqui estão nesta noite, né? Deus tem projeto. Muitas mulheres, meninas e crianças que estão aqui, Deus olha com um olhar que o amanhã da sua vida, a sua vida vai ser outra nas mãos de Deus. Muitas crianças que não cantavam, pai não cantava, mãe não cantava, hoje já estão cantando, servindo a Deus. Outras serão missionárias, outras irão, né, para um lado e para outro para servir a Deus no amanhã da vida. Então, Simeão alcançou este privilégio naquela noite. E nós estamos alcançando nesta noite. Quem falou que nós viria a face dos irmãos aqui hoje? Amém. Levantou cedo até meio-dia, a cara era só de chuva. Só de chuva. Nós pelejando ali, olhando uma coisa e outra pessoa, meu Deus, mas quem será que vai vir aqui hoje, nessa noite? Mas Deus sabe trabalhar, Deus conhece as nossas festividades, as nossas necessidades, os nossos privilégios. Isso tudo gira em sentido de fé. Tudo que forem fazer, faça com fé. Amém, Porque Jesus. Graças a Deus. O trato era só 15 minutos. Nós vamos encerrar por aqui. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos de Igreja Creúna, né? Amém, Jesus. Graças a Deus. É um grande privilégio você